Olá, meu amigo, como está você? Tudo bem? Me diga, você já ouviu falar sobre as vozes do inferno, onde cientistas perfuram um local na Sibéria e lá se escuta os gritos do inferno? Hoje nós vamos relembrar essa história e, melhor ainda, você vai saber se ela é verdadeira ou falsa. Tudo teria acontecido na Sibéria em 1989, num lugar indeterminado e sem nome. Perfuratriz encontra o inferno. Desculpem, mas não foi a perfuratriz, foi a equipe de amedrontados geológicos. Como sempre ocorre nessas histórias estapafúrdias, o local da ocorrência fica muito longe, o que impede as pessoas de irem até lá confirmar o fato, não é mesmo? O lugar chamado Sibéria fica na Rússia. É muito frio e corresponde a cerca de 77% do seu território. E é lá que fica a cidade de Irkutsk, a cidade mais fria do mundo. Mas, por motivos não esclarecidos na mensagem, se buscavam petróleo ou outra coisa. Eles usavam uma poderosa perfuratriz e já estavam com a broca a 14 mil metros de profundidade. De repente, a broca deixou de encontrar resistência e começou a girar livremente. Os geólogos da expedição imaginaram haver encontrado um bolsão oco, ou o centro da Terra. O Dr. Azakov, ou Azakov, conforme a versão, cientista conhecido apenas pelo enorme buraco que teria cavado no chão da Sibéria. Olhem só, ele nunca fez nada na vida dele. A única descoberta dele foi isso e a única coisa que ele fez na vida dele foi isso também, um buraco lá na Sibéria. Segundo o relato, aos 14 mil metros de profundidade, a temperatura encontrada foi de 2.000 graus Fahrenheit, cerca de 1.093 graus Celsius. Apesar de tanto calor, os cientistas conseguiram introduzir através da sonda um microfone. Ficaram pasmos com o que escutaram. Vocês entenderam? Eles desceram o microfone a 14 mil metros ou a 14 quilômetros de profundidade, tá? Olhem só. Numa temperatura de 2.000 graus e o microfone funcionou perfeitamente, capturou tudo, que é uma beleza, né? Só para o início de conversa, se houvesse geólogos nessa história, eles saberiam que o diâmetro do nosso planeta é bem mais do que 28 quilômetros. Os 14 quilômetros supostamente atingidos, portanto, nada significariam diante do diâmetro da Terra, que é de 12.756 quilômetros. Vocês estão entendendo, amigos? Ao analisar as fitas gravadas com os estranhos sons, os cientistas ouviram gritos horríveis. Eram vozes pedindo água, misericórdia. E acrescento por minha conta, aparelhos de ar-condicionado também seriam uma boa pedida para eles, né? Mas estudos, e logo eles interpretaram o som sendo como os gemidos e lamentos das almas. Almas penadas, almas condenadas ao fogo eterno. E onde estariam essas almas penadas, afinal? Condenadas e perdidas e recém-achadas? Que coisa esquisita, né? Bom, elementar, meu caro Watson. No inferno, é claro que pedissem por misericórdia, até que seria coerente, pois misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria de outrem e bem adequado ao estado em que as almas condenadas encontram-se. Mas pedir água é estranho. Água é coisa material e almas são, por definição, coisas incorpóreas, não é mesmo? E imateriais. Como poderiam elas sentir falta de coisa material, então, como a água, e sentir sede? Qual é o sentido disso? Bom, tudo foi publicado por um conceituado jornal finlandês de nome O Amenusatia, uma coisa assim mais ou menos, tá?
E ao procurar no Google por esse famoso jornal, ele aparece apenas na referência do enorme buraco, o que teria chegado ao inferno. Olha só que jornal famoso, né? E a conclusão disso qual seria? Bom, não havia geólogos em tal suposta prospecção. Se houvesse, eles teriam informado sobre a composição e espessura da crosta terrestre. Tanto o nome dos geólogos responsáveis pelo buraco, como o Dr. Dmitry Azakov, ou Dmitry Azakov, como o nome do jornal finlandês, eles são apenas conhecidos por conta da suposta descoberta. Não dá para imaginar que a temperatura tenha chegado, de repente, aos quase 1100 graus Celsius. Alguns metros acima do inferno? Bom, a temperatura já teria chegado aos 1000 graus, certo? Então, como que a broca e a haste de sustentação não fundiram com a temperatura? E nem se tornaram maleáveis e continuaram o serviço como se nada tivesse ocorrido? E se você quer ver um pouco de perfuração, assista ao filme Armagedon com Bruce Willis. E o microfone, como ele não fundiu? Certamente porque fora especialmente preparado para a missão, não a de descobrir o inferno, mas de ouvir os sons dos movimentos das placas tectônicas. De qualquer forma, fica a pergunta: a que distância da porta do inferno o microfone teria chegado? E numerosos sites reproduzem o texto e as afirmações parecem transformar-se em verdades. Não porque elas mereçam crédito, mas pelo número de repetições delas. É algo semelhante ao mote. Uma mentira apresentada inúmeras vezes acaba se transformando em uma falsa verdade. E outro detalhe é que muitos dos sites que reproduzem a história são sites religiosos, fundamentalistas, que tomam ao pé da letra o texto da Bíblia. Alguns deles falam em demônios, do satanismo, do dia do arrebatamento, da besta, do apocalipse e coisas semelhantes. Um dos sites mostra até uma foto borrada onde se vêem o rosto de Jesus e o rosto do diabo, anjos, gente sendo arrebatada, animais, carros e quem quiser ver muitas outras coisas, como uma bola de futebol e um radinho de pilha. Mesmo não apresentando simetria, a foto, ou melhor, os borrões, lembram-se as cartelas dos famosos testes de Rorschach. Pessoas diferentes veem coisas diferentes nas manchas apresentadas. Mas será que encontraram mesmo o inferno? Bom, é lógico que o inferno não estaria à disposição do mundo carnal, não é mesmo? Onde uma simples broca que dizem perfurar tal distância e colocar um microfone que seria impossível, iria captar algum som de alguma coisa, não é mesmo? O recorte do jornal tem a manchete: Researchers records the screams of the damned. Por que um jornal da Finlândia publicaria a matéria em inglês e não no idioma da terra, o finlandês, não é mesmo? É de se perguntar também. Digamos que eles chegaram lá e botaram o microfone. Como eles iam distinguir entre milhões e milhões de pessoas, né? Essas vozes humanas, entre elas vozes que faziam pedido de água ou de misericórdia e por aí vai. Se você analisar esse som, você vai ver que são vários sons sobrepostos. Foram retirados de diversos contextos ali e montado em cima. É só uma colagem de sons. E eu pergunto mais a vocês, qual seria o idioma usado pelas almas penadas ao fazerem os pedidos de socorro? Em russo, finlandês, inglês, latim, árabe? Quais os idiomas além do russo que o Dr. Azakov e sua equipe de cientistas dominavam, hein? Então chegamos na seguinte conclusão, que isto é fake, amigos. Não precisam perder o seu sono com essas vozes do inferno, porque isso é mentira. É apenas algo que inventaram e disseminaram entre as igrejas ali, os religiosos, para assustar os povos, tá? Então, espero ter esclarecido a você sobre os sons do inferno. A gente se vê aí no próximo vídeo. Eu convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz.
E no próximo vídeo talvez seja de comida, de viagens, de histórias ou filmes, eu ainda não sei. Mas se inscreva para não perder os próximos conteúdos. E até a próxima, amigos. Tchau!